Olá, amigos. A Pedroso Informática tem o orgulho de apresentar uma demonstração do sistema Medicom, uma ferramenta de comunicação desenvolvida para a classe médica através do Sindicato dos Médicos. Este sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação WinDev 27, distribuída no Brasil pela WX Soluções. O Medicom é um sistema baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, que utiliza os recursos avançados disponibilizados pela linguagem W, com o uso do atributo GPDR nos campos das tabelas do banco de dados. Uma das características do sistema é o uso do grupo Where, uma ferramenta de controle de acesso disponibilizada pela PCsoft, que permite que um usuário administrador configure os direitos e atribuições de cada usuário do sistema. Então aqui nós temos a interface de inclusão e alteração de usuários. Aqui nós temos as definições das regras de exportações para a LGPD. Então, se os campos podem ser exportados, para cada usuário eu tenho a possibilidade de limitar ou não. Aqui, então, se o usuário tem direito à exportação de dados, ele utiliza essas definições, ou exigir senha, como é o caso da LGPD, ou não permitir. Em seguida, nós temos a definição de cada janela, né? Eu posso acessar aqui. Veja que aqui eu mostro as definições da LGPD ou GPDR. Permitir acesso, negar acesso, entre outras. Veja que eu não estou exibindo as imagens da janela, mas poderia exibir. Posso habilitar aqui o filtro LGPD. São algumas das características do sistema. Na área de estatísticas, eu tenho aqui cada usuário, seus acessos. Enfim, uma ferramenta que permite ao administrador gerenciar adequadamente o sistema para a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao iniciar o sistema, será apresentado o menu principal com os cadastros dos médicos. Em função da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não vou expor os dados de médicos municipais e médicos Unimed, porque aqui estou usando os nomes verdadeiros, mas dos médicos do Estado eu criei algumas informações fictícias para poder demonstrar publicamente. O funcionamento é igual para os três botões. Aqui eu tenho a tabela de especialidades. Aqui o usuário pode selecionar uma especialidade para um formulário. E no Médicos Estado eu posso obter o cadastro de médicos. O cadastro de médicos apresentado nesta tela contém registros fictícios que nós criamos para a demonstração. Aqui tem as opções e um dos detalhes interessantes aqui é o menu História, que apresenta o controle de auditoria para cada
médico que recebeu informações, certo? E quando eu clico em auditoria LGPD, ele me mostra a tabela com tudo o que aconteceu nessa tabela, mostrando os dados anteriores e os dados posteriores a uma eventual alteração. O nível de auditoria LGPD envolve a leitura, então a hora que o registro foi lido, por quem. Então aqui eu tenho o usuário que acessou, a sua máquina, que horas que ele leu, se ele incluiu algum dado a hora que ele incluiu, se ele alterou um dado a hora que ele alterou, e eventualmente se ele excluiu algum dado a hora em que foi feita a exclusão. Para cada coluna da minha aplicação, eu posso ter uma auditoria. Já que foi alterado o nome de Osmar Melo Dias para Osmar Melo pelo usuário Pedrozão neste intervalo de datas. Se eu clicar para alterar um dado, vou pegar aqui alteração, vou fazer uma alteração aqui e vou confirmar. Agora, se eu acessar novamente a auditoria do nome, pela história, então eu tenho aqui que nesse momento foi alterado esta informação. Agora eu vou alterar novamente. Primeiro aqui. Vou confirmar. Agora clico na auditoria do nome. História. Aqui estão as definições que foram feitas. Igualmente, se eu entrar no formulário, clicar aqui, ele vai abrir a história, vai mostrar as mesmas informações. Na auditoria LGPD, então, estão registradas todas as alterações e as suas histórias. Isto para evitar aquelas condições previstas pela LGPD de vazamento de dados. Então, em caso de ocorrência, fica fácil para a autoridade competente verificar quem procedeu com determinadas ações. Em função das regras implementadas pela LGPD, se o usuário desejar exportar a tabela, por exemplo, para o Excel, e ele tiver autorização, basta ele clicar em salvar e a tabela será exportada. Agora eu vou mudar o login do usuário aqui, trocar de usuário. Vou conectar. Vou acessar a mesma tabela de médicos do estado e vou exportar os dados. Primeira coisa que acontece é que esse usuário só vai poder utilizar o regime de exportação dos dados da tabela se ele for autorizado por um supervisor. Então, se ele colocar a senha correta, vamos colocar qualquer senha aqui. Veja que ele diz que senha incorreta.
e não sai disso até que a senha correta seja apresentada. Em alguns casos, o usuário não vai ter condição de exportar os dados, então nem vai aparecer essa tela, somente se for configurado no grupo Where, a área de LGPD, que ele precisa de senha. O uso do print screen, será que funciona? Vamos usar o print screen aqui e vamos ver, vamos tentar abrir essa tela agora numa aplicação aqui nos acessórios do Windows. Vamos lá, vamos pegar o Paint aqui, vamos dar um Ctrl V aqui. Notem que a tela veio preta, simplesmente o print screen não funciona se não houver autorização da LGPD. Mesma coisa acontece com outras capturas de tela. O mesmo acontece com os outros formulários do sistema. Se eu der um print screen aqui, nessa tela, vamos abrir agora os acessórios aqui. Pegar esse aqui mesmo. E vamos tentar copiar os dados da tela. Nenhum dado foi copiado. Então, os mecanismos de proteção ativos não permitem que sejam feitas exportações de dados, capturas de telas, tudo para proteger os dados sensíveis. Sem sair do sistema, eu vou até utilitários, vou trocar de usuário por um usuário que tem acesso. Vou conectar. Vou reiniciar a aplicação. Vou até o sistema. Agora, se eu der um print screen aqui, vou abrir o formulário. Notem que agora os dados foram exportados. Este, pois, é o nível de segurança implementada pela Lei Geral de Proteção de Dados em consonância e combinado com as funções GPDR disponibilizados pela linguagem de programação. Conectado como supervisor do sistema, eu posso configurar os acessos. Eu vou pegar aqui o usuário aqui que tem um nível de supervisor, mas para esse usuário, o supervisor, que é o superusuário, ele pode também fazer definição de direitos. Então eu vou pegar aqui, ó, escolha o nível de segurança para exportar os dados para usuários ou grupos. Então vou pegar aqui esse usuário, que é um usuário que pertence ao grupo de supervisores, tá? E eu vou restringir a ação dele. Então exige senha, tá? Vou dar um próximo aqui. E vou avançar. Ok. Salvei. Agora eu vou fechar. E vou rodar a aplicação. Notem que aqui eu tenho um link. Clique aqui para mudar a senha do modo de exportação. Então vou selecionar o usuário e vou mudar a senha. Então, vou trocar a senha agora. Vou pôr uma senha
dar um OK. E vou fechar. Agora vou rodar a aplicação novamente. Iniciar a aplicação. Ou até médico do estado. Quero exportar os dados. Ele vai pedir a senha. Dá um OK. E agora eu posso exportar os dados normalmente. Todas as funções de uso da LGPD estão disponíveis para todos os elementos da aplicação, inclusive poder ou não poder ver as funções da auditoria. Então, o usuário supervisor é que vai identificar se o usuário determinado vai ter acesso a determinadas informações. Aqui eu tenho também as consultas de médicos por especialidade. Então eu posso escolher o banco de dados e vou selecionar uma especialidade. Eu vou escolher alergia. Então aqui ele me traz. Da mesma forma eu tenho as opções aqui para buscar as informações. Como o usuário não tem direito, quando ele clica aqui, simplesmente recebe auditoria automática e nada de informações. Voltando ao sistema, nós temos os relatórios de cadastros, alguns utilitários, troca de usuário, calculadora, mensagens. Então eu posso mandar mensagem por mala direta, por carta ou impresso, por WhatsApp e por e-mail. No momento eu vou demonstrar o envio de mala direta por e-mail. Considerando que o usuário tem autorização para usar esta função, eu venho até o e-mail e vou informar o assunto para o meu e-mail. Então vou colocar aqui recadastramento. Aí eu posso selecionar uma mensagem ou usar essa padrão. Eu vou escolher aqui carregar mensagem, vou até o meu diretório, meu projeto. Então eu tenho aqui meu projeto Medicom, a pasta EZ. Eu tenho algumas mensagens, então eu posso selecionar essa mensagem TXT, trago para cá, vou carregar qual banco de dados que eu vou usar. Então, em nome da proteção, eu vou escolher o Médicos de Estado, que tem nomes fictícios. Eu posso incluir tantos anexos quanto eu quiser. Então eu vou anexar aqui, vou até documentos, vou escolher aqui Aline, mais essa aqui, mais essa aqui. Vou clicar em abrir, veja que ele preenche. Agora eu vou selecionar e vou enviar. Assim que o e-mail for enviado, me mostra a mensagem enviadas com sucesso. Agora eu vou acessar o meu sistema de e-mails para mostrar como os e-mails foram enviados. Abrindo o meu gerenciador de e-mail. Aqui
no e-mail cadastrado, ele trouxe aqui vou pegar por data aqui, recadastramento. Então ele mandou a mensagem e colocou os 3 anexos. Aqui também no outro e-mail. Deixa eu só receber a mensagem aqui do outro e-mail. Então eu tenho agora no outro e-mail as mesmas informações. E se eu acessar o Gmail, também tenho as informações e os anexos da minha mensagem. Eis, pois, senhores, uma breve demonstração do sistema MEDCOM. Em breve retornaremos com mais demonstrações desta mesma aplicação. Agradecemos pela sua atenção, muito obrigado.